Pronto, tá gravando. É todo seu, Léo. Só Tá, vai. deixa eu só... share screen. Léo, podemos pausar você para fazer pergunta? Pode, com certeza. Tá. Com certeza. Sim. Estão vendo a apresentação? Estamos. Invite, chama... será isso? Enfim, não sei. Tá. Bom, beleza. Não sei se a tela fica limpa para vocês ou aparece um monte de coisas assim que atrapalham a visão, ou não? Não, tá limpa. Só dá para ver o slide e o laser. Beleza, tá ótimo. Então tá bom, gente. Eu acabei fazendo tudo em inglês porque eu não sabia se o Abassalt ia participar. Mas aí... Então, esse é outro. Ele queria, só que ele está numa conferência na França. Tá. Então, not personal, not personal. Não, beleza. Ele realmente falou que isso é bem complicado, isso que ele está viajando. Tá bom. Bom, gente, eu queria começar primeiro agradecendo o convite, né? E falar que é bem legal entrar um pouquinho nessa área. Sim, é uma área que vem abrindo muito a nossa cabeça aqui do Laboratório de Biologia Vascular para todas as possibilidades, né? Eu até brinco um pouquinho, porque a passagem, quando a gente estava começando a conversar, e ele falou assim, oh, imagina que você tem, sei lá, uma parede, e você consegue, você não precisa passar pela parede, você pode atravessar a parede, né? E a gente começou enfim, viajar um pouquinho nisso, e nesse mundo de possibilidades, e vendo um pouquinho os vídeos, e lendo um pouquinho os artigos, você vê que, pô, realmente é possível. Então, claro que com várias ressalvas, mas a gente começa a abrir um pouquinho a cabeça do que a gente já vinha pensando já em vários aspectos, né? O tema principal do meu projeto, o projeto que eu venho tocando aqui no Laboratório do Chico, é esse trabalho que tenta estudar um pouco da convergência redox e mecânica no controle da função vascular. E eu vou falar um pouquinho do que eu venho fazendo, um pouquinho da minha história, falando um pouquinho da minha participação em cada um desses processos aqui, né? Eventos redox, ou seja, como que espécies oxidantes interferem na sinalização celular, como os vários elementos mecanoadaptativos, como colágeno, citoesqueleto, eles interferem com os outros e também na função vascular, e principalmente nessa interação entre essas três grandes linhas de pesquisa. Então, começando um pouquinho por uma interação na área redox com a biologia vascular, que, sem dúvida, é a área de maior relevância clínica desse projeto, porque, bom, doenças cardiovasculares, não preciso nem falar que são a principal causa de morte no mundo inteiro, seguido de câncer, né? E, dentre os vários fatores de risco de cardiovascular, queria chamar a atenção para um, que é muito importante, que é a função do endotélio. Esse trabalho é um trabalho da literatura. O que eles fizeram? Eles mediram a função endotelial, fazendo a medida do relaxamento dependente do fluxo. Então, como que você pode fazer isso, né? Se a gente, sei lá, apertar aqui o nosso antebraço e depois soltar, a gente vai ver que tem um aumento do fluxo, porque o vaso ele relaxa depois de depois de apertar o vaso, né? Dá para fazer algo meio parecido aí para analisar a função arterial. Então, quando eles analisaram a função do relaxamento dependente do fluxo, que é uma medida da função endotelial, o que eles viram? Que pacientes que tinham um aumento da função endotelial, ou seja, uma maior resposta de relaxamento, eles tinham a menor incidência de eventos cardiovasculares, derrame, infarto, ao longo de 10 anos. Já pacientes com uma menor função endotelial,
ou uma função endotelial moderadamente menos preservada tinham maior incidência de eventos cardiovasculares. Bom, então o que é o endotélio e qual que é a função do endotélio na parede vascular com relação ao relaxamento, por exemplo, né? O endotélio é uma célula que forma uma monocamada de células na parte íntima dos vasos, na parte interna dos vasos, e está em contato direto com o sangue circulante. Então, ele consegue sentir forças mecânicas, como, por exemplo, forças de cisalhamento ou shear stress, ou também sentir a ação de diversos agonistas que estão ali na circulação, que vão atuar em receptores específicos e vão gerar uma cascata de sinalização que vai aumentar a ativação da enzima que sintetiza óxido nítrico, que é a NO-oxidase endotelial, vai aumentar o NO pode passar para a célula muscular lisa ou então para as células circulantes e ativar a guanidinoaceticase solúvel, que aumenta os níveis de GNP cíclico, ativando uma série de proteínas quinases que, de modo geral, vão diminuir os níveis de cálcio, gerando vasodilatação. Peraí, eu tenho um monte de perguntas já, Léo. Pode falar, claro. Eu não sei se eu entendi. Como que o shear stress afeta as coisas? Eu não sei se eu... Sim. Bom, existem mecanosensores, que são receptores de membrana, que são ativados por forças mecânicas. Um desses receptores que é bastante importante são as integrinas, né? Integrinas, elas estão ali na membrana da célula, conectam a matriz extracelular com o aparato intracelular, com o citoesqueleto, né? Então, imagine que você tem uma membrana aqui e uma integrina aqui. Então, se o sangue está ali passando e aquilo pode, sei lá, aumentar ou diminuir o shear stress, se o vaso está mais dilatado ou mais contraído, ou se você tem o sangue passando com mais força, porque você faz um exercício físico e aumenta o débito cardíaco, esses sensores eles vão estar mais ou menos ativados. Você, ativando o sensor, uma resposta é ativar proteínas quinases. Uma dessas proteínas quinases, ou seja, proteínas que fosforilam outras proteínas, é essa AKT. Um outro efeito desses receptores de membrana é ativar canais de cálcio. Ativando canais de cálcio, você permite a entrada de cálcio, né? Aumentando o cálcio, o aumento do cálcio é um sinal para ativar a eNOS, para desligar essa enzima que sintetiza o óxido nítrico do seu sítio inibitório, que é na caveolina, né? Então, E, Léo, é só canal de cálcio ou é canal de, sei lá, potássio, outra coisa? Por que só de cálcio? Então, é porque o cálcio ele é bastante importante para a ativação da eNOS, mas não é só canal de cálcio, são canal, enfim, tem canal sensível à voltagem, canal sensível a cálcio, que é cálcio dependente, canal sensível à força, um conjunto de receptores que são ativados por forças mecânicas, né? Mas muitos dessas diferentes vias, mesmo com receptores diversos, como receptor adrenérgico para fenilefrina, para norepinefrina, para angiotensina, eles acabam levando a um aumento dos níveis de cálcio, porque o cálcio é um segundo mensageiro bastante importante para ligar várias dessas vias, né? Então, ele acaba convergindo para o cálcio poder, por exemplo, aumentar o óxido nítrico, né? Porque imagine que você tem um aumento do shear stress, porque, sei lá, o vaso está um pouco mais contraído e o shear stress aumentou, porque a força mecânica aumentou. Mas você pode ter também um aumento dos níveis de cálcio, porque você colocou uma droga que vai aumentar o cálcio em si. Então, assim, forças mecânicas levando à ativação dessas proteínas quinases, ou então agonistas que estão ali na circulação que vão levar também a um aumento nos níveis de cálcio. Então, não sei se deu para entender. Deu, obrigada. Mas não é só cálcio, e não são só receptores. Ainda não se sabe ainda todos esses receptores, mas se sabe que integrinas são um conjunto de receptores bastante importantes para conectar a matriz com o citoesqueleto, por exemplo. Então tá. Além desse efeito protetor do óxido nítrico no relaxamento, na vasodilatação, o NO ele exerce vários efeitos protetores, como inibição de trombose, inibição de
proliferação de célula muscular lisa e inibição de apoptose, né, de morte celular. Porém, o próprio óxido nítrico, assim como a própria endotélio, assim como a célula muscular lisa e células do nosso corpo todo, eles são capazes de formar o principal regulador negativo do NO, que é um radical livre, o ânion superóxido, ou seja, o oxigênio com um elétron a mais, né, o superóxido, que reage de forma extremamente rápida com NO, produzindo peróxido nitrito, que além de não possuir os seus efeitos protetores, ele é deletério quando produzido em grandes quantidades. Então, portanto, um quadro de disfunção endotelial, ele é caracterizado tanto por uma menor produção de NO, como por uma maior produção do ânion superóxido. Ok, então, como é que a gente estudou inicialmente a função do endotélio com um estímulo que sabidamente aumenta o shear stress? A gente submeteu ratinhos normotensos, saudáveis, a uma sessão de exercício físico, né? Uma sessão moderada de exercício. A gente adaptou o ratinho na esteira, fez um teste máximo de esforço e colocou ali para fazer uma única sessão com intensidade moderada. Que a gente sabe que o exercício físico moderado ele é protetor a longo prazo. Mas será que uma sessão de exercício já é capaz de mudar a função endotelial? Então, como é que a gente analisa olhando para esse gráfico aqui, né? Então, a gente tem aqui o relaxamento dependente de acetilcolina. Então, se a gente lembrar daquele outro slide lá, a agonista atua no receptor, a acetilcolina atua no receptor que está no endotélio para produzir NO e relaxar o vaso. Então, você tem aqui um efeito no relaxamento e doses crescentes de acetilcolina. Então, quando a gente observa o ratinho exercitado, eles têm uma menor, eles precisam de menos acetilcolina para chegar em 50% do relaxamento, ou seja, eles são mais sensíveis à acetilcolina, e também o relaxamento máximo ele é aumentado, né? Então, eles têm um aumento da função endotelial comparado ao animal que foi um ratinho que foi mantido sedentário. Bom, então quais são os mecanismos que levam a esse aumento da função endotelial? Eu não vou ter tempo de falar de todos. Por exemplo, todo esse braço da produção de NO, que a gente destrinchou nesse trabalho, eu não vou ter tempo de falar, mas eu queria só chamar atenção para a importância de medir as espécies oxidantes e para distinguir qual é a espécie oxidante em si, né? Então, no braço da inativação por ânion superóxido, quando a gente mediu a produção de oxidantes usando um sensor chamado DHE, ou dihidroetídeo, o que a gente observa aqui, né? Então, isso aqui é um corte de uma parte do vaso, olhado por microscopia de fluorescência. A gente observa que os ratinhos exercitados têm um aumento nessa fluorescência, ou seja, tem um aumento na produção desses produtos que são detectados por oxidação. E essa oxidação, ela é parcialmente dependente de superóxido. Por quê? Quando a gente pré-incuba esses vasos com SOD, que é a enzima que sequestra o superóxido, esse sinal ele é bastante diminuído, tanto no animal, no ratinho controle, como no ratinho exercitado. Porém, um trabalho aqui do grupo do professor Francisco Laurindo mostrou que quando você olha para esses produtos de forma assim total, por microscopia de fluorescência, você não consegue distinguir dois picos que são separados por HPLC, que é o pico do 2-hidroxietídeo, que é o pico gerado por superóxido, e o pico do etídeo, que ele é o pico de oxidação gerado por oxidantes via 2 elétrons, né? Como, por exemplo, o peróxido de hidrogênio. Então, para analisar de forma e distinguir esses oxidantes, a gente tem que usar ensaios específicos, como, por exemplo, a lucigenina. Lucigenina, ele é um ensaio específico para superóxido, mas bem mais específico para superóxido. Quando a gente olha para o ratinho exercitado, a gente vê que a produção de superóxido vascular ele é aumentado imediatamente após o exercício. Uma coisa que é muito importante é distinguir qual que é a fonte de oxidantes. E quando a gente inibiu a mitocôndria, por exemplo, a gente viu que em ambos, no ratinho controle e no exercitado, ocorreu uma diminuição. Mas esse efeito diferencial do exercício ainda foi mantido. Porém, quando a gente inibiu um complexo enzimático chamado NADPH oxidase, mais especificamente o complexo NOX2, uma NADPH oxidase mesofórmula da NADPH oxidase chamada NOX2, com um peptídeo inibidor da NOX2, que ele impede a isoforma catalítica, que é essa GP91-FOX, de interagir com a sua outra proteína de membrana, que é o PIP22-FOX, ou seja, impede a montagem do complexo e, consequentemente, impede a formação de superóxido. Esse efeito diferencial do exercício não ocorria mais. Ou seja,
o exercício aumenta os níveis de superóxido via anti-PH-oxidase. E aqui é só o peptídeo scramble. Tá, mas Ô, além... Léo, Pode pergunta. falar. Peraí, Sim, tô tentando entender. Essas medidas que vocês fazem com esses markers são genetically encoded ou vocês colocam dentro da célula ou a célula absorve o marker? então, esse específico, ele não é codificado geneticamente. Ele é um sensor que ele entra dentro da célula, ele é permeável tanto à lucigenina como a DHE, e aí a gente consegue analisar isso ou em tempo real, por análise de fluorescência, ou então aqui por análise de luminescência, que é o caso da lucigenina, né? E esse peptídeo, ele para entrar dentro da célula, o inibidor, ele precisa de uma cauda, que é uma cauda TAT. A partir dessa cauda, ele consegue ser internalizado dentro da célula. O sensor em si, ele entra sem problema, mas o peptídeo em si, a gente precisa colocar essa cauda, engenheirar ele para fazer com que ele entre dentro da célula. Então, Olha que educada, minha mãe ela levanta a mão. sim, eu não... Pode falar, doutora Vera, tem alguma pergunta? Porque eu não estou vendo aqui o sinalzinho da mão. Mas fiquem à Você vontade, tá gente. muda, mãe, você tá muda. Desculpa. Perdão, eu já baixei a mão, mas posso levantar outra vez, se vocês quiserem. Seguinte, Léo, deixa eu entender um pouquinho. Eu acho que o efeito do exercício não é permanente, né? Eu acho que é efêmero, né? Vocês fizeram, eu não sei se vocês fizeram ou se existe isso na literatura, de quanto tempo isso demora, né? Quer dizer, quanto tempo depois do exercício você consegue fazer acho que é o sacrifício do animal, né, no caso, e em quanto tempo esse efeito seria anulado? Desculpa se a pergunta é boba, mas Não, de maneira alguma. A gente está... o que a gente queria fazer mesmo era assim, ver o efeito durante o exercício, mas ainda a gente não consegue fazer isso. Mas para ver o efeito mais agudo possível, a gente já deixava tudo preparado para logo depois do exercício já fazer a eutanásia e analisar uma resposta o mais agudo possível para refletir o que estava acontecendo no exercício. Porém, o quanto tempo o efeito do exercício ele dura, a gente não fez essa análise. E, pelo que eu me lembro, não tem nenhum estudo ainda que dissecou isso assim, bem detalhadamente. Assim. O que eu posso dizer é que ele dura algumas horas. Por quê? Porque aquela análise da reatividade vascular, ela é feita pelo menos depois de 2 horas de estabilização do vaso, por exemplo, né? Que a gente deixa ele equilibrando no equipamento, para o vaso ele adquirir uma tensão basal, e aí faz aquelas análises. Então, pelo menos por algumas poucas horas, a gente sabe que esse efeito ele continua. Porém, a gente sabe que 48 horas após o exercício, a gente não tem mais esse efeito agudo. Por que que a gente sabe disso? Porque a gente fazia, em muitos casos, a gente fazia o teste máximo para ver o efeito a capacidade física de cada ratinho, né? E a gente fazia o teste máximo, e em alguns casos a gente fazia 48 horas após esse teste máximo. E a gente não vê, por exemplo, que aqueles ratinhos que fizeram o teste de esforço máximo 48 horas após, do que aquele que fez uma semana depois do exercício, tem alguma diferença. Ou seja, a gente sabe que esse efeito agudo, ele dura por algumas horas, mas a gente não sabe essa janela temporal, quanto que isso fica ainda. Obrigada, Leonardo. Eu que agradeço. Então, vamos lá, então, para uma outra espécie reativa de oxigênio, né? Quando a gente fala espécie reativa de oxigênio, a gente fala de um monte, de uma gama muito grande, né? E até mesmo o pessoal dessa área tem procurado evitar um pouquinho a utilização de espécie reativa de oxigênio para tudo, né? Por quê? Porque muitos têm reatividades diferentes para alvos diferentes, né? Por exemplo, o superóxido, ele não consegue passar por membranas, já o peróxido de hidrogênio consegue. Então,
O efeito de uma sinalização gerada por superóxido, ele pode ser muito, muito diferente do efeito gerado por uma água oxigenada, um peróxido de hidrogênio. Então, para fazer isso, a gente tem que medir de forma específica cada espécie ativa de oxigênio. Claro, se a gente quiser realmente dissecar essa parte. Então, quando a gente mediu a água oxigenada, os animais, os ratinhos exercitados, eles também tinham um aumento na produção de H2O2. E, bom, a gente fez uma série de outros estudos para ver um pouquinho se esses ratos estavam com estresse oxidativo, e a gente não viu o aumento de marcadores conhecidos de estresse oxidativo, como peroxidação lipídica, relação entre glutationa reduzida e oxidada. Ou seja, o exercício em si, moderado, não causa estresse oxidativo. Porém, ele causa um efeito de sinalização. Por quê? Quando a gente olha para esse gráfico aqui, é o mesmo que eu mostrei lá no passado, ou seja, o ratinho exercitado tem mais relaxamento. Porém, quando a gente pré-incuba esse vaso com catalase, ou seja, o anelzinho com catalase, e o que a catalase faz, ela age de forma extremamente rápida para inativar o H2O2, do peróxido de hidrogênio, a gente não vê mais uma melhora do exercício físico, ou seja, H2O2 é importante para acoplar esse efeito do exercício físico na melhora da função endotelial. Então, o que eu queria chamar a atenção nesse primeiro bloco é que, assim, saber qual que é o seu oxidante específico é bastante importante. Não só saber qual é o oxidante, mas também a fonte, para você poder identificar qual é o efeito daquele oxidante específico, tá? Mas a gente sabe também que... Peraí, então deixa eu só ver se eu entendi. Então, o H2O2 é bom. Isso. O H2O2, em quantidades moderadas, ele é bom. Tá. Por quê? Porque o H2O2 já tem alguns estudos que mostram que ele sozinho já tem uma propriedade vasodilatadora. Tanto por ativar a ENOS, como também por atuar como um agente hiperpolarizante, né? Quando você hiperpolariza uma célula vascular, você aumenta o relaxamento, né? Porque vamos pensar no contrário. Quando você contrai, você despolariza. E se você hiperpolarizar, você vai aumentar esse tônus inibitório, né? Você relaxa um pouquinho mais. Então, o H2O2, em quantidades moderadas, ele é benéfico para a função vascular. Existem vários estudos que mostram, por exemplo, que se você superexpressar a catalase por longo tempo, isso não é bom para um vaso. Ele fica mais rígido, a função endotelial fica diminuída, então, que mostra que H2O2 ele tem o seu efeito de sinalização fisiológica, né? Obrigada, Léo. Então, mas essas espécies oxidantes, elas agem em intermediários de sinalização redox. E aqui no laboratório, a gente estuda muito um desses intermediários, eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. O que eles fazem? Eles adaptam a produção de oxidantes à oxidação específica de algumas proteínas, que essa oxidação específica dessas proteínas geram os seus efeitos. Então, o que eu queria aprofundar um pouquinho mais naquela pergunta bom, e aí, como é que estão esses elementos mecânicos? Porque até agora a gente falou de efeito vascular, espécies ativas de oxigênio. Porém, a gente ainda não falou ainda em mecanobiologia, nem de esses acopladores da produção de oxidantes para oxidação de alvos específicos. Então, para falar um pouquinho mais sobre isso, eu queria falar sobre a PDI, que é uma chaperona redox, que pertence à superfamília da tioredoxina, que é uma... quais são essas proteínas que pertencem a essa família? São proteínas que têm um enovelamento, um tipo de dobra, um tipo de enovelamento que é característico de proteínas dessa família aqui, tioredoxina, né? E a PDI, ele é o protótipo da sua família, ou seja, tem um membro de famílias da PDI, que tem mais de 20 proteínas em mamíferos. E o que quer dizer que ele é chaperone? Então, ela é uma chaperona, por quê? O que uma chaperona faz, né? Uma chaperona, ela ajuda, ela atua em proteínas clientes na estrutura tridimensional de proteínas que são chaperonadas, que são enoveladas, né? Porque pense que uma proteína, quando ela está sendo sintetizada, ela está ali com vários aminoácidos, e muitos desses aminoácidos, por exemplo, eles têm característica hidrofóbica, e eles precisam ser internalizados. Então, o que uma chaperona faz? É algo comum a várias chaperonas. Ela tem um sítio
que reconhece regiões hidrofóbicas e faz com que essas regiões hidrofóbicas no seu substrato sejam internalizados, para que a proteína possa ser solúvel e atuar em vários efeitos. Por exemplo, a PDI tem esses dois domínios aqui, o B e o B'. E esses dois domínios, eles são muito ricos em aminoácidos hidrofóbicos. Então, o que ela faz? As proteínas que são substratos da PDI, elas normalmente entram aqui nesse bolsão hidrofóbico, e por conta dessas cisteínas que existem aqui na PDI, a cisteína no C-terminal, desculpa, no N-terminal ou no C-terminal, você consegue enovelar um substrato proteico. Por exemplo, se você pega um substrato que está com suas cisteínas reduzidas, a PDI oxidada, ela pode passar esse oxidante para um substrato, ou seja, formar uma ponte de sulfeto, uma ligação de sulfeto no substrato. E essa ligação de sulfeto é importante para a estrutura tridimensional de uma proteína. A PDI também pode fazer o contrário, ou seja, a PDI reduzida, reduzir uma proteína que está ali oxidada. Ou seja, isso é o que se chama de enovelamento redox, né? Além disso, a PDI ela pode fazer o quê, né? Ela pode isomerizar esses tióis de sulfetos, ou seja, trocar de sulfeto de posição. Então, você tem um sulfeto aqui e a PDI, por essa reação de redução e oxidação, ela pode trocar esse sulfeto de lugar, ou seja, para que a proteína, sua proteína cliente ou substrato, adquira a sua conformação tridimensional, a sua forma nativa, a sua forma para fazer a sua função. Tá, Léo, tô começando a entender. Então, a PDI, ela ajuda outras proteínas a se dobrarem do jeito correto. Exatamente, exatamente. E essa PDI... fale. E isso acontece muito no retículo, porque o retículo é aquela maquininha de sintetizar proteínas, né, que vão ser secretadas. Tá, e essa PDI, ela não é móvel, ela fica, sei lá, ancorada em algum lugar e daí passa um monte de molécula, ou não? Exatamente. A PDI, ela, inicialmente, acreditava-se que ela ficava só no retículo. Por quê? Porque ela tem essa sequência aqui, ó, CADEL, que é uma sequência de reconhecimento nessa rota retículo-Golgi. Então, ela fica muito no retículo. Então, tem gente que usa a PDI como marcador de retículo endoplasmático, né? Mas hoje se sabe que a PDI ela consegue sair do retículo endoplasmático também. Ela consegue ser externalizada e consegue ser encontrada em outros lugares, em outras organelas. Mas o grande pool de PDI é no retículo endoplasmático, né? Em um local, uma maquinaria de folding de uma organela especializada em novelamento de proteínas, né? Tá, Léo, ela é uma enzima? Isso faz dela uma enzima ou não? Isso, exatamente. Tá. Ela é uma enzima. Essas reações de enovelamento, elas acontecem de forma espontânea, mas até certo limite, né? Tem aquele experimento do Anfinsen, né? Que mostra lá que se você pegar aquele experimento clássico que pegou ali, esqueci o nome da quimiotripsina, se não me engano, enfim, uma proteína clássica para estudar enovelamento. Eles desenovelaram a proteína com ureia e com redutor, ou seja, eles fizeram as ligações e depois deixaram a proteína lá em solução para ela refazer o seu enovelamento. E a proteína ela consegue até adquirir de novo a sua função. Só que, para você, de fato, enovelar totalmente uma proteína, é preciso de uma enzima. E essas enzimas que fazem esse enovelamento são essas chaperonas, né? Então, por exemplo, a HSP70 é uma chaperona bastante importante, proteínas da família da PDI, existem várias chaperonas envolvidas em manutenção ou enovelamento de proteínas. Legal. Obrigada, Léo. Então, por isso que, assim, manutenção da homeostase do retículo, a PDI é muito, muito importante, porque o retículo é um ambiente que é muito mais oxidante do que o citosol. Por quê? Porque no retículo você faz esse enovelamento oxidativo. Então, nocautear uma PDI, você gera uma resposta de estresse do retículo endoplasmático. E essa resposta de estresse do retículo está envolvida, é um mecanismo em várias doenças, não só cardiovasculares, mas um mecanismo comum a várias doenças.
Então, o que o laboratório aqui do Chico Laurindo mostrou, né? Que essa chaperona, PDI, ela é importante para produção de espécies ativas de oxigênio, porque ela regula de forma positiva tanto a expressão como regula funcionalmente aquelas enzimas NADPH oxidases. Trabalhos da literatura mostraram que a PDI está aumentada em doenças inflamatórias, como, por exemplo, a aterosclerose. E depois, mais recentemente, alguns trabalhos viram que a PDI está fora do retículo, regulando algumas funções, como, por exemplo, trombose e remodelamento vascular, né? Hoje em dia, tem até um estudo em andamento, um estudo clínico, que usa um inibidor da PDI para diminuir trombose, né? E o que a gente observou nesse trabalho, eu vou falar rapidinho dele, do efeito da PDI na regulação do remodelamento vascular. Então, como que a gente fez isso? A gente usou um modelo de lesão por catéter balão, que é o modelo da angioplastia, que o pessoal usa na clínica para restaurar o lúmen de um vaso que está aí com estenose. Porém, esse fato de dilatar o balão, ele gera uma resposta, uma lesão vascular, que gera uma resposta de reparação à lesão, como se fosse uma cicatrização. E muitas vezes, esse processo de reparação à lesão, ele leva a uma estenose que é até pior do que a estenose que estava acontecendo antes pela placa de aterosclerose. Então, o que o pessoal faz, né, hoje em dia? Faz a lesão, faz a angioplastia e coloca um stent para evitar esse remodelamento vascular. Na verdade, o remodelamento vascular, ele é mais um processo, eu não tenho imagem aqui. O remodelamento em si é uma diminuição na área total do vaso. Então, essa resposta reparativa gerada pela angioplastia, ela gera tanto um aumento de camada de células, como também uma alteração na área total do vaso, que é chamado de remodelamento vascular. O que está mostrando aqui nessa figura, né? Tá marcada a expressão da PDI. Então, aqui você tem um vaso controle, com suas diferentes camadas, o endotélio, que é aquela monocamada da íntima, a camada média e a camada adventícia. Então, percebam que a expressão da PDI, que é essa marcação escura aqui, ela está aumentada, está muito aumentada em todas as camadas do vaso, mas principalmente nessa região aqui, que é a região da neoíntima vascular, ou seja, nesse tecido de cicatrização, esse tecido de reparação, essa lesão vascular. E a gente, né, fez alguns ensaios para entender o papel dessa PDI intracelular que estava aumentada, e a gente não viu grandes efeitos em silenciar, usar um RNA de interferência para silenciar a PDI intracelular. Porém, a gente mediu a PDI extracelular usando um reagente que se liga a tióis livres, esse reagente aqui, o malemil, ligado à bitina, ou seja, ele se liga à cisteína livre e ele é um reagente impermeável, ou seja, ele vai ligar a cisteína que está reduzida só ali na parte de fora do vaso. E aí, depois você puxando esse reagente, você consegue fazer depois um Western blot para medir a sua proteína de interesse. E a gente vê que vasos lesados têm um grande aumento dessa PDI extracelular. A quantidade de PDI que a gente encontra aí nesse vaso lesado, ele é comparável ao que a gente observa num trombo oclusivo, por exemplo. E o trombo, ele é um controle positivo de PDI extracelular. Ou seja, queria mostrar aqui que a PDI ela é muito aumentada nessa resposta à angioplastia. Principalmente, a função dessa PDI extracelular ela é muito importante para a resposta à lesão. Por quê? Bom, só para mostrar aqui para vocês, e vai facilitar a nossa conversa, que essa PDI extracelular, que ela pode estar tanto secretada no espaço epicelular, como está ali também no pericelular, a gente chamou ali de PEC-PDI. Né? E como que a gente faz para inibir ou para medir a expressão da PEC-PDI? A gente esperou, fez a lesão por angioplastia, por catéter balão, esperou aumentar a expressão da PDI extracelular, ou seja, a gente pegou uma fase que a gente sabe que existe um grande aumento da PDI extracelular, 12 dias após a lesão, e colocou um anticorpo de forma perivascular, utilizando um gel plurônico, né? Esse gel que tem essa característica de ficar em estado líquido quando está em baixas temperaturas, mas quando ele entra em temperatura ambiente ou então entra em contato com o corpo, ou seja, em temperatura corporal, ele gelifica, né? Ele forma uma camada que fica ali por fora do vaso. E a gente colocou esse anticorpo contra a PDI
nesse gel, né? Na forma líquida, depois a gente colocou ali por fora do vaso e ele ficou ali por fora do vaso. Ou seja, a gente aplicou o anticorpo em vivo, depois analisou por imunofluorescência, utilizando só o anticorpo secundário. Ou seja, para ver aquele anticorpo que foi aplicado em vivo. E a gente observa que existe muita PDI extracelular após a lesão, porque a gente colocou aí esse anticorpo e ele continuou ligado ao vaso e atuou ali, conseguiu se ligar às diferentes camadas vasculares. Posso Bom, fazer uma pergunta, Léo? Pode, claro. Desculpa, te interrompi, continua. Não, Não, eu queria te perguntar, aqui você está mostrando extracelular, mas no slide anterior, você mostrou aquela imuno, era intracelular, era não é isso? intracelular, Ah, exatamente. tá bom. Tá. A gente só fez isso porque a gente fez um monte de experimentos para silenciar a proteína intracelular e a gente não estava conseguindo, a gente não estava vendo efeitos muito importantes. Quer dizer, na verdade, a gente não Entendi. estava conseguindo silenciar de fato a PDI intracelular no vaso lesado. Por isso que a gente foi para a PDI Entendi. extracelular. E Ah, aí, entendi. utilizando essa abordagem com o anticorpo para marcar a PDI extracelular, mas também para neutralizar a sua função, a gente viu uma série de efeitos, porque esse anticorpo ele é contra um sítio inibitório da PDI que neutraliza a sua função. Então, eu não vou ter tempo de falar de todos os efeitos dessa PDI, essa inibição da PDI extracelular, mas uma coisa que foi muito importante, e um dado de função que é bastante importante, é que inibindo a PDI num vaso lesado, o lúmen arterial ele diminui bastante. Então, o que é isso aqui? É uma imagem de tomografia de coerência óptica. Esse aqui é a imagem do catéter, da sonda, né? Imagina que é um catéter dentro de um vaso que está gerando ali, emitindo luz no infravermelho, e ele faz uma reconstrução do vaso de dentro para fora, né? E aí, quando a gente olha para o lúmen e quantifica isso, os vasos que foram incubados, né, com o anticorpo que neutraliza a PDI, a área do lúmen ele é muito reduzida. Porém, essa área do lúmen ela pode acontecer por duas coisas. Seja por uma diminuição na área total do vaso, ou seja por um aumento na espessura da parede vascular. Quando a gente olha especificamente para esses parâmetros, o que a gente observa é que a área total do vaso ela diminuiu, ou seja, medindo a área total do vaso, ela é menor, o que é um indicativo de remodelamento vascular constritivo. Quando a gente olha a espessura da parede, ela não é alterada comparada ao anticorpo controle. Bom, e a gente, nesse estudo, a gente foi em analisou vários mediadores envolvidos em remodelamento vascular. Quais foram eles? O colágeno, a matriz de colágeno e a arquitetura do citoesqueleto. A gente viu que, de fato, a inibição da PEC-PDI com essa abordagem com anticorpo, ela era capaz de diminuir a produção de H2A2 e também diminuir a produção de radicais livres. A gente media de forma a formação de espécie radicalar utilizando o complexo DNPO e proteína com radical, né? O DNPO, que é muito utilizado em EPR, né, espectrometria de ressonância magnética, a gente consegue colocar o DNPO e ele se liga a aminoácidos que estão com esse radical livre. Por exemplo, detectando tirila, triptofanila, ou seja, proteínas que têm ali um radical livre. A gente viu que ocorreu uma diminuição dessas espécies oxidantes. A gente observou também que inibindo essa PDI extracelular, existe uma alteração na rigidez vascular e também que a regulação daquele mecanosensor, as integrinas, ela foi alterada quando a gente inibiu a PDI extracelular. A gente viu um aumento na redução de tióis livres, ou seja, redução dessas proteínas nesse mecanosensor beta-1 integrina, né? Ou seja, a gente começou a entrar um pouquinho nessa convergência de processo redox com mecanobiologia. Porém, a gente estava só ainda nos efeitos da mecanobiologia, a gente ainda não tinha entrado a fundo mesmo nos mecanismos envolvidos em mecanobiologia, a gente só estava mesmo analisando, assim, caracterizando esses elementos mecanobiológicos, né? Mas para testar um pouquinho mais dessa hipótese, dessa convergência, a gente foi para respostas mecânicas em células musculares lisas, também testando o efeito dessa PDI
extracelular. Então, eu fiz aí, então, o meu pós-doc foi dedicado a aprender um pouquinho a mexer com essas ferramentas mecânicas. Uma delas, que foi bastante importante, foi essa daqui de estirar uma célula. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é uma célula, é um grupo de células musculares lisas que foi plaqueado numa placa que tem uma membrana flexível. E essa placa ela é conectada a uma bomba de vácuo que puxa essa membrana com uma força conhecida. A gente faz um estiramento aqui, por exemplo, de 10 a 12% dessa membrana, ou seja, a célula está estirando de forma mecânica. E a gente analisa, por exemplo, a formação ou remodelamento de fibras de actina. Então, o que está marcado aqui em vermelho são os filamentos de actina. O que a gente observa é que células submetidas a 24 horas de estiramento, existe um aumento importante nessa montagem dos filamentos de actina. Porém, quando a gente incuba as células com anticorpo que neutraliza a PDI, a gente perde esse efeito de formar filamentos de actina. Então, só para quantificar esse dado, né, o estiramento aumenta a espessura das fibras e o anticorpo anti-PDI, ele inibe esse efeito de aumentar os filamentos de actina, né? Também a gente mediu de forma mais específica a actina cortical, a actina que está ali na parede da célula. E, de novo, o estiramento stretch aumenta os filamentos de actina e a inibição da PDI diminui, previne esse efeito. Né? Então, é só um desses estímulos que mexem com respostas mecânicas. E nesse trabalho a gente analisou vários modelos diferentes, mas eu não vou ter tempo de comentar, a gente pode até discutir um pouquinho depois desses, porque acho que pode ser até bem bacana aí nessa área de biologia quântica, alguns desses modelos. Bom, o que a gente usou também? Um método que é utilizado para detectar proteínas oxidadas e combinou com esse método do estiramento. Então, a gente... alvo bastante importante de oxidantes via 2 elétrons são as cisteínas, que são oxidadas, formando uma formação chamada ácido sulfênico. Essa formação, essa oxidação gerando ácido sulfênico, ela é importante para depois progredir para outras oxidações, como, por exemplo, a formação de ligações de sulfeto. Mas essa aqui, que é a sulfenilação, é uma oxidação inicial dessas cisteínas, né? De aminoácido cisteína. Bom, como que a gente consegue medir se uma cisteína está sulfenilada? Colocando um reagente que se liga de forma covalente, estável, a esse sítio sulfenilado. E depois, utilizando um anticorpo contra esse reagente, ou seja, um anticorpo contra a dimedona, a gente consegue medir o quanto que a gente tem de sulfenilação. Então, como que a gente fez isso no estiramento? A gente submeteu as células ao estiramento, depois, na última hora de tratamento, a gente incubou as células com a dimedona para ver, por exemplo, como é que está a distribuição de proteínas oxidadas ou proteínas sulfeniladas, né? Então, quando a gente olhar esse sinal aqui, o SOH, é um sinal para o sulfênico. O que a gente observa aqui, em verde, é que quando a gente olha para a porção sulfenilada, a gente observa que a sulfenilação ela acontece de forma bastante localizada em células musculares lisas submetidas ao estiramento. O que não acontece quando a gente inibe a PDI extracelular, ou seja, inibiu a PDI extracelular, aquela marcação puntiforme e localizada ela é perdida, ou seja, a célula fica toda marcada para a formação do ácido sulfênico. E o que mostra que essa sulfenilação de forma específica, essa oxidação de forma localizada, ela depende de PDI extracelular, ou seja, de um sinalzinho que está ali no extracelular para oxidar de forma específica aquelas proteínas. Muito provavelmente por ativar de forma específica esses complexos de formação de espécies oxidantes que são importantes para, por exemplo, reorientar as células. Uma coisa que a gente viu nesse trabalho é que a reorientação das células após o estiramento, ela é muito dependente desse processo de oxidação dependente da PDI. Além disso, quando a gente mediu a localização da PDI em si, que está marcada aqui em vermelho, é a distribuição de PDI.
a gente viu que PDI está muito, muito colocalizado, muito enriquecido nesses pontos de sulfenilação. Então, tudo que a gente vê aqui em amarelo é que tem PDI e proteína sulfenilada, ou seja, proteína oxidada, nesses pontos aqui, na região mais distal da célula, e assumindo essa forma polarizada, ou seja, um ponto com muita formação de proteína oxidada e também muita PDI. Bom, nesse trabalho, a gente, a partir desse trabalho e de outros trabalhos da literatura, a gente propôs um seguinte modelo para explicar como que existe essa convergência entre processos redox e processos mecânicos. Por quê? As células musculares lisas, elas estão constantemente submetidas a forças mecânicas e elas se adaptam, adquirindo uma homeostase de tensão. Porém, qualquer alteração, como, por exemplo, o estiramento da célula, pode levar a uma quebra dessa homeostase e levar, por exemplo, à formação de espécies oxidantes, que a gente observou com o estiramento. Eu não tive tempo de mostrar, mas assim, quando a gente inibiu a PDI, a quantidade total de oxidantes ela não foi alterada. Ou seja, tanto a célula estirada com anticorpo controle, como com anticorpo contra a PDI, foi aumentada. A gente observou mais uma alteração na distribuição dos oxidantes pela inibição da PEC-PDI. Tá? Essa alteração na produção de oxidantes pelo estiramento vai levar a uma alteração, uma ativação de mecanosensores, como, por exemplo, a integrina. Isso vai levar a uma alteração no mecanotransmissor. Existem uma série de proteínas que agem ali abaixo desses sensores para distribuir várias tarefas para gerar uma mecanorresposta, como, por exemplo, GTPases, que são proteínas muito importantes nessa mecanorresposta, porque eles são moduladores de vários elementos mecânicos, como, por exemplo, citoesqueleto, adesão focal e a matriz extracelular. Nesse trabalho, a gente observou que a ROA é uma GTPase que ela é ativada de forma localizada em alguns compartimentos e ela é sensível à inibição da PDI extracelular, e a gente viu vários efeitos que são alterados por inibição da PDI extracelular, como, por exemplo, migração, reorientação da célula, distribuição de forças mecânicas e a montagem dos filamentos de actina. Bom, essa alteração nesses vários elementos ela é importante para gerar uma resposta vasomotora, ou seja, dilatar ou contrair, isso para readquirir essa homeostase de tensão, e também esses vários elementos são importantes para levar a uma nova estrutura vascular, como, por exemplo, mexendo nesses vários elementos aqui e gerando remodelamento vascular, por exemplo, para readquirir essa homeostase de tensão. Bom, o que a gente viu nesse trabalho é que a PEC-PDI ela atua ou ela interfere com toda essa sinalização. Mas qual que foi o alvo direto de oxidação que a gente encontrou aí da PEC-PDI? Foram as beta-integrinas, foram as integrinas. Ou seja, se a gente pensar aí numa tomada, se a gente tem ali ela ligada e desligada, e se a gente pensar que a oxidação é importante para a ativação de integrinas, a gente mudando esse on e off, você vai mudar toda essa sinalização aqui, né? Então, pelo simples fato de aumentar ou diminuir a oxidação de integrinas, você pode mexer em vários desses elementos desse esquema aqui. Mas o que a gente estava interessado também em destrinchar, não só aquele alvo proximal ali dessa mecanorresposta, mas também em destrinchar como ocorre a regulação redox em vários desses elementos mecânicos e como que a alteração redox desses elementos eles mexem na estrutura vascular. Então, para isso, a gente partiu para um outro estudo que foi analisar o citoesqueleto da célula. Deixa eu só ver como é que eu estou de tempo aqui. Tá. Porque eu queria falar aqui na parte final. Como é que vocês estão de tempo aí, gente? Só para eu saber. Oi, Léo. Geralmente a gente vai até umas 4h10, assim, mas se você quiser estender um pouco mais, porque a gente começou mais tarde, não se preocupa. Tá. Então tá bom. Então vamos tentar fazer até umas 4h20, 4h30. Tá bom. Vamos então, tranquilo. Okay. Eu estou aqui no bloco final desses trabalhos, e aí já vou entrar aí no trabalho que eu fiz com o Abasalt, o campo magnético aí. Bom,
Então, o que a gente está analisando nesse trabalho? Qual que é o papel de uma alteração no citoesqueleto de actina em toda essa cascata de eventos aí que regulam essa homeostase de tensão? Então, para olhar um pouco isso, a gente foi para um modelo que explica um pouquinho do citoesqueleto, né? Um modelo que foi descrito por Donald Ingber. Na verdade, ele não foi ele que descreveu a tensegridade, é um modelo muito mais antigo, mas ele adaptou o modelo da tensegridade para o citoesqueleto. Então, o que diz esse modelo, né? Que você tem elementos de compressão e elementos que geram força de tração ou tensão. Então, se você pensar ali numa barraca de camping, né, você tem ali as varetas e você tem os cabos, né? Então, para tensionar mais a sua barraca, você precisa puxar o cabo, e a vareta ela serve para dar suporte. Esses dois elementos, eles são os elementos de compressão e de tensão que a gente tem aí no citoesqueleto. Por exemplo, os microtúbulos, eles fazem o papel do elemento de compressão, e os filamentos de actina fazem o papel dessa tensão. Os filamentos intermediários, eles também são muito importantes, mas eles são um pouco mais desconhecidos, né? Então, mas a gente sabe que os filamentos de tensão, eles são dependentes dos filamentos de actina e o de compressão dos microtúbulos. Então, para, por exemplo, você aumentar essa força de tração, o que você tem que fazer? Romper, pelo menos localmente, o sistema de compressão. Como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, ou aumentando a rigidez da matriz, ou então utilizando um indutor químico. Por exemplo, o nocodazol. O nocodazol é um agente que se liga à tubulina livre, e a tubulina polimerizada em um microtúbulo é o que faz o sistema de compressão. Então, tratar um vaso ou uma célula com nocodazol vai permitir que a célula crie mais força de tensão, porque você desmonta o sistema de compressão, né? Então, vamos entender isso olhando aqui para um Western blot. Então, o que a gente está marcando aqui? A actina, ou no caso a beta-actina, na sua forma polimerizada em filamentos e na sua forma solúvel, sua forma livre. Então, a actina em filamentos e a actina livre. E a gente observa que o tratamento com o nocodazol, que é esse agente que despolimeriza os microtúbulos, ou seja, quebra o elemento de compressão, ele leva a um aumento dos filamentos da forma polimerizada da actina. Ou seja, a razão de F para G-actina, ele é aumentado quando você diminui os microtúbulos. E aqui a citocalasina D, ele é só um controle positivo para a despolimerização dos filamentos de actina, né? Então, você tem aqui, é importante a gente olhar para essa razão, de quanto que você tem de filamentos para a forma solúvel. Essa razão F para G-actina, que ele dá uma ideia da montagem, do assembly dos filamentos de actina. Então, tá ok. Então, a gente já tem aqui um nosso modelo para estudar, que é o modelo do tratamento com o nocodazol, e a gente tem essa reorganização dos filamentos de actina por conta de quebrar o sistema de compressão. Bom, depois, qual foi a nossa próxima pergunta? Vamos analisar se a produção de oxidantes, ela ocorre de forma alterada, ela é alterada por essa montagem dos filamentos de actina. Então, o que a gente fez? Aí, nesse caso, é um sensor que a gente transfecta, que a célula começa a expressar. A gente utiliza um plasmídio que codifica a GFP, e esse plasmídio de GFP ele também codifica uma porção de um fator de transcrição chamado OXIAR, que tem duas cisteínas conhecidas, e quando ele é oxidado por H2O2, ele forma uma ligação de sulfeto que muda o espectro de emissão em dois comprimentos de excitação. O de 420, ele é mais... o pico dele é o pico da redução, e quando esse sensor está oxidado, você aumenta o pico no 500 nanômetros, né? Então, você muda essa razão do 500 para 420 nanômetros, você tem uma ideia do quanto está produzindo de água oxigenada em tempo real em localizações específicas. A gente teve que fazer isso utilizando um plasmídio que não tem essas cisteínas. Pelo menos a cisteína 199, ela foi mutada para serina, ou seja, ela não forma essa ligação de sulfeto por oxidação e não muda esse espectro, porque observou-se que esse plasmídio, esse sensor, ele é sensível ao pH. Então, portanto, esse Cypher, ele acaba sendo um sensor de pH, que seria o controle do Hyper, que é o controle da produção de água oxigenada.
Então, a gente mede aqui a produção de H2O2 em vários lugares da célula, e 2 lugares distintos que a gente procurou observar foi a periferia das células e a porção aqui central da célula, a porção nuclear. Então, quando a gente quantifica a produção de H2O2, o que a gente vê? A gente trata com nocodazol e faz essa análise de medida de água oxigenada. E a gente faz aqui a razão do 500 por 420 para saber o quanto que está produzindo de H2O2. E o que a gente observa é que existe um aumento importante da produção de água oxigenada após ali os primeiros segundos ali de tratamento com nocodazol, que perdura aí ao longo do tempo de análise, né? E quando a gente compara o efeito da inibição da PDI, a gente não viu algo marcante dessa inibição da PDI. A gente observou que a inibição da PDI na periferia da célula seguiu o mesmo comportamento do anticorpo controle, ou seja, parece que aquele efeito de mudar o citoesqueleto de actina, ele gera um aumento na produção de H2O2 que não é responsível à inibição da PEC-PDI. Então, porém, quando a gente compara a porção periférica com a porção nuclear, a gente vê que existe um aumento importante da produção de H2O2 na periferia das células, que seria sugestivo de um efeito em regiões de maior remodelamento dos filamentos de actina, na periferia das células. Então, a gente foi tentar entender um pouquinho mais sobre o papel da produção localizada de H2O2 nesse remodelamento da actina. Então, tá. Eu queria fazer nessa última parte tentar conversar um pouquinho desses experimentos em célula com os experimentos no tecido, na artéria. Então, o que a gente fez? Mediu a produção de H2O2 utilizando um Amplex Red, um sensor para H2O2, tratando um vaso com nocodazol. E, de forma curiosa, a gente não observa um aumento na produção de H2O2, a gente observa até uma tendência a diminuir, ao contrário da fenilefrina, que é aquele agente que induz a vasoconstrição. Quando você trata um vaso com fenilefrina, você aumenta a produção de H2O2. E esse aumento de H2O2, ele é até prevenido, ele é até inibido quando você pré-trata o vaso com o nocodazol. Ou seja, o nocodazol ele não aumenta, ou ele não altera a produção total de H2O2. Porém, quando a gente foi para uma outra medida, que é a medida de proteínas sulfeniladas, a gente observa que o cotratamento com nocodazol mais fenilefrina, ele leva a um aumento na detecção de proteínas sulfeniladas, que é até maior ao tratamento com fenilefrina. Então, o que a gente tem aqui, né? Os vasos tratados com dimedona, com aquele sensor de proteína sulfenilada, aqui só um controle sem o tratamento com a dimedona, mas quando a gente trata só com nocodazol, a gente não observa um aumento na detecção de proteínas sulfeniladas, porém, quando a gente trata com nocodazol mais fenilefrina, aí sim a gente observa uma acentuação nessa detecção de proteínas sulfeniladas. O que mostra é que o citoesqueleto ele é bastante importante nessa resposta de sulfenilação durante um estímulo contrátil, como, por exemplo, a fenilefrina. Tá. Para tentar entender um pouquinho do efeito na função, a gente foi de novo para aquele experimento de análise da função. O que a gente está vendo aqui é o aumento da tensão, a contração gerada por fenilefrina em doses crescentes, comparado ao efeito do KCl, que é um agente que contrai o vaso, mas de forma independente de receptor. E o que a gente observa é que a incubação com a dimedona, que é aquele agente que a gente usa para detectar o sulfênico, a sulfenilação de proteínas, ele diminui a vasoconstrição, diminui a sensibilidade à fenilefrina, ou seja, esse 50 aumenta com o pré-tratamento com dimedona. O que mostra é que a sulfenilação é importante para contração vascular. E de forma importante, quando a gente trata o vaso com o nocodazol, que é aquele agente que induz a produção localizada de H2O2 em célula e que induz o aumento da sulfenilação quando cotratado com fenilefrina, a gente recupera esse efeito de vasoconstrição, né? Então, mostrando que sulfenilação, essa setinha vermelha, é importante para a resposta contrátil, e mostrando aqui que essa reorganização da actina, ela é capaz
de restaurar o efeito de sensibilidade à fenilefrina. Tá tudo bem aí, gente? Tá dando para seguir? Ah, ok, mas eu tenho umas perguntas no fim. Tá bom, beleza. Então tá, deixa eu ver quanto eu preciso acelerar aqui. A gente tem aqui, de novo, aquela razão de F-actina para G-actina em diferentes condições, né? Tratando um vasinho com nocodazol ou tratando o vaso com a dimedona. E o que a gente observa nessa razão de F para G-actina? E essa que é a banda aqui, que está aqui no pointer, é a banda da beta-actina, né? A gente tem aqui a razão da F para G-actina, ela é aumentada quando a gente trata o vaso com dimedona, seja detectando isso em condição não redutora ou em condição redutora, né? A gente coloca o beta-mercapto para reduzir a amostra. Então, o que é importante destacar aqui é que tanto o nocodazol como a dimedona, eles promovem ou acentuam essa polimerização da actina. Mas quando a gente faz o cotratamento dimedona mais nocodazol, você não observa, você observa até uma diminuição nessa razão de F para G-actina. Tá? Vai ser importante depois para a gente comparar esse efeito aqui quando a gente faz um Western blot para detectar as proteínas em condições redutoras, ou seja, quando a gente coloca beta-mercapto para reduzir os disulfetos, reduzir as oxidações e analisar a expressão proteica, versus quando a gente não coloca o beta-mercapto, ou seja, em condições não redutoras. Então, reparem que a razão de F-actina para G-actina ela é muito maior em condições redutoras, o que mostra o quê? Que, na verdade, essa amostra aqui, esse pool de amostra aqui, é o mesmo desse pool aqui, só que uma a gente colocou o redutor, beta-mercapto, e o outro não. Só que a gente detecta muito mais F-actina quando a gente reduz a amostra, o que indica para a gente que essa actina ela estava formando disulfetos, ela estava formando oxidações que são resolvidas, são desfeitas, e a gente consegue detectar ela em maior quantidade aqui, quando a gente reduz com beta-mercapto. Esse efeito ele segue para todos os tipos de tratamento. Quando a gente trata com dimedona ou quando a gente trata com nocodazol, a gente detecta muito mais actina reduzindo a amostra. Bom, o que mostra que a actina ela é muito redox sensível, né? E recentemente a gente mostrou que quando a gente tem uma célula em condição estática, a gente tem muita PDI em vesículas que são circundadas por actina, porque a gente estava atrás de um potencial mecanismo para esse remodelamento da actina. A gente foi atrás da PDI. A PDI ela está muito aumentada nessas vesículas que contêm actina, e quando a gente faz o estiramento, a gente não observa mais essas vesículas, mas a gente observa um acúmulo de actina, e nesses locais de acúmulo de actina, a gente vê muito da expressão da PDI. Tá? Outra coisa que a gente utilizou nesse trabalho foram camundongos que superexpressam a PDI. Então, esse aqui é só um modelo desse camundongo transgênico que superexpressa a PDI, e nesse camundongo que superexpressa a PDI, existe uma produção aumentada de H2O2, ou seja, ele poderia ser aí uma ferramenta bastante bacana para a gente investigar essa hipótese de que a PDI poderia acoplar a produção de oxidantes para o enovelamento da actina e, consequentemente, para a função contrátil. E só para resumir um pouquinho, que a gente já está aí muito avançado no tempo, a gente viu que o camundongo que superexpressa a PDI tem mais de proteínas sulfeniladas, a sensibilidade ao agente vasoconstritor ela é aumentada, ou seja, o vermelhinho aqui versus o vermelhinho com a bolinha aberta, ele tem mais sensibilidade à dimedona, ou seja, a atenuação é maior, e ele tem mais dessa regulação redox dependente de actina, né? O camundongo que superexpressa PDI tem mais actina redox detectada por Western blot. Bom, depois a gente mostrou que existe uma interação física entre a actina e a PDI, fazendo uma imunoprecipitação e detectando essas amostras em condições redutoras, ou seja, existe a interação entre a PDI e a actina, mas a gente pode desfazer essa interação e aí sim conseguir identificar a beta-actina.
fato que não acontece se a gente não reduz a amostra. Então, aqui é uma lane sem o beta-mercapto, sem o redutor, ou seja, a gente precisa do redutor para identificar a beta-actina na sua posição canônica. Porém, quando a gente pré-incuba esses vasos com a dimedona, a gente diminui bastante essa interação entre a actina com a dimedona, o que mostra que essa interação da PDI com a actina, o que indica que ela é redox sensível. Para investigar depois um pouquinho mais dessa interação entre possível papel da PDI com a produção de H2O2 e remodelamento de actina, a gente utilizou de novo aquele sensor redox sensível. E só para resumir essa história aqui, o que a gente observa é que inibindo a PDI ou inibindo aquele complexo gerador de espécies oxidantes na HPH oxidase, a gente diminui, a gente previne o efeito do nocodazol em aumentar a quantidade de H2O2. Eu vou passar bem rapidinho aqui. A gente utilizou depois uma forma de superexpressar a PDI wild type ou superexpressar a PDI mutante, seja sem aquelas cisteínas, para ver um pouquinho da montagem dos filamentos de actina. A gente quantificou essa montagem dos filamentos. A gente vê que isso é muito dependente dos sítios ativos da PDI para a montagem dos filamentos. A gente quantificou isso e viu que a espessura da fibra de actina ela é aumentada com a célula que superexpressa a PDI wild type, mas não com aquela que superexpressa a forma mutante da PDI sem as cisteínas no C e no N terminal. Então, vou só passar aqui para a gente terminar. E, por último, que em um vaso, seria um modelinho aí, que ainda está em construção desse trabalho, que numa célula que está ali dentro de um vaso, existe um aumento de produção de oxidantes que ocorre nesse remodelamento da actina por nocodazol. Isso leva à sulfonilação específica de algumas proteínas e interfere nessa interação da PDI com a actina e modula a contração. Bom, esse trabalho está bem avançado e a gente já está aí em vias de terminar esse trabalho. Mas o que é importante são os próximos. Alô, Léo? Léo, você parou, Léo. Acho que o Léo travou. A gente está no mesmo building. A internet aqui não parou. Pode ser que lá tenha parado. Pode ser. Deixa eu ver se ele... Acho que ele saiu agora. Ele caiu. Nossa, que pena. Vamos esperar um pouquinho e ver se ele volta. E aí a gente continua qualquer coisa. E faz as perguntas finais. Você faz o quê, Pedro? Eu estou fazendo mestrado agora em física. Física. Aí essas coisas de biologia, de medicina que o Léo fala, eu estava um pouco perdido. São bem difíceis, para mim também. É bem complexo, eu fico sempre impressionado. A gente está acostumado na física a diminuir tudo ao sistema mais simples possível, e a biologia não pode fazer isso, a medicina não pode fazer isso. Eu fico sempre impressionado como conseguem lidar com isso, com a complexidade dos sistemas. Ele faz biologia molecular, né? Eu sou morfologista, eu sempre quero ver uma função para as coisas. Ai, que pena. Aí. Deixa eu ver se eu... Léo, pronto. Então. Parece que ele conseguiu voltar. Você travou, Léo.
Léo, você está mutado. Ah, sim. Desculpa, eu caí, eu não sei em que ponto que a gente parou aí da nossa discussão. Ah, mas eu acho que a gente Eu já... acho que você estava... Pode falar. É, Não, pode falar, por favor. não, eu acho que a gente já, enfim, avançou muito aí no nosso tempo. Eu acho que você estava começando a dar umas considerações finais. Exatamente. Deixa eu ver só como eu faço para terminar isso aqui, né? Que hum, tá. Vocês estão vendo minha tela? Trabalho da Basalt, né? Esse é o Tá trabalho passando. da Basalt. Sim. Exatamente. É Você esse estava no slide anterior. Você estava falando que o trabalho já estava bem desenvolvido, já estava no final. isso que a gente estava aqui fazendo, utilizando. A gente está terminando e tentando vários modelos. Um desses modelos é o campo magnético, utilizando essa bobina que o Abasalt fez aqui, que é um gerador de campo magnético. A gente utiliza aqui uma plaquinha que a gente trata o vaso aqui no meio e coloca uma fonte conhecida, né? A gente coloca uma amperagem conhecida, a gente sabe o número de voltas que tem essas bobinas e o raio que tem aqui, essa distância, para calcular direitinho a quantidade em Aham. militésimo do campo magnético. A gente tem utilizado aí uma quantidade que ele considera a quantidade baixa, né? Ele fala que 5 militésima, mas eu não sei, eu queria até ouvir de vocês aí um pouquinho, porque se o nosso campo magnético é em torno de 45, cerca de 40 microtesla, 5 militesla, não seria, sei lá, 100 vezes acima do campo magnético da Terra? Quanto que isso pode ser considerado? Existe uma linha de corte para falar se é baixo, se é alto, enfim, não sei se vocês poderiam ajudar aí a gente nessa questão. Então, a escala de campo magnético meio que depende do sistema que você está trabalhando. Em algumas reações dependentes de spin, militesla é considerado um campo magnético bem alto. É, Mas em alguns outros casos, quando você está trabalhando com campo magnético em átomos, essas coisas, 5 militésima acaba não sendo tão alto assim. É uma quantidade boa, assim, não é considerado tão pequena, mas também não é considerado tão grande, sabe? entendi. Tá. Porque, Mas é menor do que, eu acho que é do tamanho ou menor que um campo magnético gerado por um ímã de geladeira. Então, acho que você poderia considerar pequeno nesse sentido, sabe? Porque entendi. ele tem pouca força mecânica. Tá, entendi. Então ele não é capaz de, sei lá, quebrar uma ligação ou alguma coisa desse tipo por conta dessa intensidade. Ah, Não, acho que não. tá. Mas a gente via que, por exemplo, quando o Abasalt colocava ali o campo magnético para funcionar, ele aumentava a temperatura da incubadora, né? Então, por isso a gente precisou instalar aí um cooler para resfriar um pouco esse sistema, para manter a temperatura do vasinho, né? Então, a gente mediu, depois de 24 horas, a marcação dos microtúbulos, e a gente vê que a marcação dos microtúbulos, SMF, de Static Magnetic Field, ele diminui aqui quando a gente trata com campo magnético, né? O que é bastante bacana para a gente estudar um pouquinho mais da montagem dos filamentos de actina, já que a gente sabe que existe esse crosstalk entre tubulina e os filamentos de actina. De fato, quando a gente vai para os filamentos de actina, o campo magnético ele aumenta a montagem dos filamentos de actina. E quando a gente olha para o sulfênico, de forma bastante interessante, a gente vê uma maior marcação, principalmente nas bordas do vaso, de proteínas sulfeniladas. Mas o que é aí foi surpreendente, quando a gente foi para a função, a gente não viu nenhuma diferença, tanto na resposta de vasoconstrição ao KCl, como na fenilefrina, e também na alteração, na rigidez vascular. A gente vai estirando o vaso até ele romper, né? A gente vê que a curva de estiramento por tensão ele não é alterada. E a gente vê também que as diferentes quebras do vaso, quebra inicial, intermediária e avançada, elas não são alteradas, né? Então, assim, a gente partiu para um outro tipo de modelo, que é o modelo de indução aguda
do campo magnético. Só para ir mais rápido, eu vou pular um pouquinho para o modelo de 20 minutos, que a gente colocou ali a bobina do Abasalt dentro da incubadora e colocou todo o sistema para medir a força dentro da incubadora, né? E aí, quando a gente mediu a contração, a gente vê que ela não é muito diferente, mas existe uma diferença com uma dose submáxima de KCl. Para a fenilefrina não tem esse efeito, mas para o KCl a gente vê aqui uma atenuação da contração quando a gente trata o vaso com campo magnético por 20 minutos, né? E tem vários mecanismos que a gente está aí pensando em estudar, né? Como o transporte de íons, a própria tubulina é um alvo que foi relatado na literatura por ser um alvo direto do campo magnético, e também as modificações redox. Então, só para acabar, a gente fez esse experimento essa semana, né? E, de novo, quando a gente mede proteína sulfonilada, a gente não vê uma grande alteração. Mas olha que interessante, quando a gente trata o vaso com campo magnético, a gente vê que existe uma detecção diferencial de proteínas sulfoniladas, a gente vê até uma banda que não aparece no vaso controle, ou seja, tratar com um campo magnético nessa intensidade por 20 minutos gera um aumento na detecção de proteínas sulfoniladas, né? Aqui está 30, mas são 20 minutos, né? E a gente está aí atrás um pouquinho dos possíveis mecanismos para essa alteração pelo campo magnético na função em atenuar a contração. E, bom, gostaria de agradecer aí, né, a atenção de vocês, o convite, o grupo do professor Francisco Laurindo aqui, o grupo que a gente está montando aqui dentro do grupo do Chico Laurindo. Tem aqui o Lucas, que vai fazer o mestrado aqui com a gente, o Ricardo, que está trabalhando diretamente com esse trabalho no campo magnético, e a gente é bastante aí aberto para várias discussões e colaborações, tem aí disponibilidade de posições, e gostaria de agradecer aí as perguntas e tudo mais. A gente está mais ou menos parecido com essas células aqui, né? A gente ainda não sabe muito bem para onde vai, né? O que a gente precisa é tomar uma direção, né? Realmente ir um pouquinho para migrar de forma mais persistente. Bom, obrigado pela atenção, desculpa avançar no tempo, e qualquer dúvida pode me escrever ou pode perguntar, sou bem aberto aí. Tudo bem, né? Foi ótima apresentação, muito obrigado. Você acertou o tempo certinho, cara. São 4h30 exatos agora. Foi muito bom. Ótimo. Léo, depois eu quero conversar. Favor. Depois eu queria conversar com o Léo, mas com calma, a gente está no mesmo prédio aqui, né, Léo? É só eu subir ou você descer. Então eu estou no subsolo, como todo patologista, fica bem lá no fundo. É o seguinte, eu tenho muito interesse, porque vocês, às vezes, estudam a artéria inteira, às vezes estudam a célula. E, para mim, a célula muscular lisa, quando você tira ela da parede da artéria, ela já desdiferencia para mim. Eu não sei exatamente como é que vocês veem isso. Então, quando você fala que você põe um stretching, né, que você estica ela e que organiza, eu não sei se organiza ou se aumenta os miofilamentos, né? Então, eu queria entender um pouco mais. Mas, realmente, é uma coisa para a gente conversar bastante aí, né? E outra coisa que eu vejo é se você pegar uma artéria doente, não com uma arteriosclerose avançada, mas você tem pego uma artéria sã, né? Sadia, do rato, camundongo, lá, não sei o que você faz. Mas se você pegar uma artéria balonada, entendeu? Que você fez uma angioplastia, que você fez um estímulo para proliferar a célula muscular lisa, que você, depois de um tempo, você põe aquela artéria nas mesmas coisas que você faz aí e olha do ponto de vista morfológico, a célula muscular lisa que está na neoíntima e a célula muscular que está na média. Eu acho que você vai encontrar coisas bem interessantes, mas, como eu falei, eu gostei muito, acho que você é muito didático, porque essas coisas de redox eu entendo muito pouco, eu não costumo entender, e eu entendi bastante coisa, não vou dizer que estou muito longe ainda de entender, mas eu gostaria de bater um papo com você depois. Essas considerações aí, mas parabéns. A minha pergunta, só que eu diria, é o seguinte: quando vocês fazem o stretching da célula, a única pergunta mais objetiva minha,
quando você faz o stretching da célula, você acha que aumenta a quantidade de filamentos, de actina, ou ela só reorganiza? Então, acho que depende do tempo de estiramento. Quando a gente faz um estiramento por um tempo mais curto, acho que é só uma reorganização mesmo. Daquele pulpo que está solúvel, ele vai e monta para um filamento de actina. Mas quando você analisa depois de 24 horas, aí você já tem um aumento na expressão mesmo. Então, tem essa questão pelo tempo que você estuda. Mas, e de fato, só de pegar o vaso e tirar o vaso, a célula do vaso e colocar ele na cultura, isso em si já é um estímulo bastante importante mesmo para mexer com filamentos, para mexer no estado de diferenciação da célula. E, bom, mas partindo de duas células que já saem desse basal já alterado, tratar uma com estiramento ou não, isso vai causar um efeito diferencial no estiramento. E, de fato, é importante a gente analisar realmente artérias doentes também. A gente tem feito um pouco isso aqui em alguns modelos, como, por exemplo, no modelo de aneurisma, que a gente vê uma alteração de muito na mecânica do vaso e muito do fenótipo de alteração na rigidez do vaso é dependente desse fenótipo da célula muscular lisa mesmo. A célula mais contrátil, que é mais protegida, e leva a um efeito mais protetor do aneurisma também. Enfim, tem vários modelos que a gente tem estudado aqui, mas tem muito mais que a gente quer aprofundar. A gente está aprofundando um pouquinho mais esse modelo do envelhecimento. Então, depois eu até queria descer mesmo para conversar com você e falar um pouquinho mais desse estudo que a gente tem feito aí com o modelo do envelhecimento e para mostrar um pouquinho desses resultados, a gente bater um papo aí sobre isso. Obrigada, gostei muito também da sua palestra. Obrigado, pessoal. Obrigado pela... Muito bom, Léo. Eu tenho uma pergunta também, na verdade. Pode falar. Se você está com... Desculpa. Se você está com um problema de superaquecimento, de aquecimento das células quando você está usando a sua bobina, você chegaram a considerar usar um ímã fixo, um ímã ferromagnético normal, e caracterizar ele, ao invés de usar uma bobina? Eu entendo as vantagens de usar bobina. Eu só pensei que fosse um jeito de ir em volta do problema de resfriamento. A gente tava vendo realmente de ir para esses ímãs permanentes mesmo, né? E a gente acabou ainda não optando, a gente tentou consertar um pouquinho o efeito do superaquecimento, colocando um sensor, um termômetro na placa e regulando ali as condições da incubadora para manter a incubadora a 37, né? Então, a gente tentou superar esses problemas dessa forma, né? Diminuindo um pouquinho a intensidade do campo magnético e também colocando um ventiladorzinho ali para resfriar um pouquinho o sistema. Mas, de fato, o campo magnético permanente, ele seria aí fantástico para a gente fazer isso de forma sem ter interferência na temperatura. Você tem utilizado o ímã para fazer os seus experimentos? Como que é isso aí na sua mão? Só para eu entender um pouquinho. A gente tem curiosidade realmente para saber o quão mais fácil é isso. Não, na minha mão não tem nada, porque por enquanto sou teórico. Então eu não estou trabalhando com isso. Mas eu só fiquei curioso realmente, porque a maioria das pessoas que eu vejo usa bobinas de Helmholtz, e geralmente, tem vantagens para usar isso, porque você consegue ajustar a potência, depois que você caracteriza, fica muito mais fácil de mexer. Mas eu só penso que talvez teria vantagens para vocês, por causa desse problema de aquecimento, e porque vocês estão usando um campo constante, né? Exatamente. O que a gente quer avançar um pouquinho? Acho que a ideia do Abasalt em usar primeiro essa bobina e usar esse sistema que tem os seus problemas, e depois em aprimorar ele para oscilar um pouquinho o campo magnético, né? Desligar e ligar. Isso é legal. Algumas alterações, isso que a gente quer avançar nesses estudos. A gente quer primeiro caracterizar o efeito inicial, que a gente já tem essa caracterização, e depois mudar um pouquinho a característica do campo magnético, usar um campo muito mais baixo, ou usar, então, uma oscilação, ligar e desligar esse campo magnético, que acho que vai ser aí bastante bacana. E também até ver o efeito de interferir com o campo magnético e neutralizar ele, né? Porque
Sim. Bom, tem os trabalhos aí usando microtesla de campo magnético e vendo efeitos fantásticos em várias coisas, né? Regeneração, tem aquele estudo bacana da planária, que usou ali 200 microtesla, Nossa. que comparado ao que a gente usa é muito, muito menos, mas dá efeitos fantásticos em vários parâmetros. Então, acho que o que a gente quer também Sim. é avançar um pouquinho nisso, né? E acho que o ímã, ele seria bacana para evitar esses problemas, mas acho que ele te daria menos flexibilidade para depois mudar um pouquinho os parâmetros do campo magnético. Concordo. Eu achei legal você até responder a minha outra pergunta. Eu ia perguntar se vocês iam usar campos magnéticos variantes, tudo. Legal É, que vocês vão fazer, vai ser bem interessante os resultados. bacana. A gente está até buscando parceiros mesmo que queiram colaborar com a gente, porque o Abasalt ele saiu, né? Quer dizer, ele está sempre em Uhum. contato com a gente, mas para fazer essas alterações, a gente depende muito de alguém que entenda muito disso, né? O Ricardo está aqui, ele está trabalhando com esse projeto. Ricardo é aluno de medicina, né? Então ele está aí pirando um pouquinho nesse Ah, projeto. legal. Mas realmente, a gente só consegue usar o campo que o Abastalt deixou setado para a gente. Mas para fazer essas Sim, alterações, brincar um pouquinho com isso, a gente precisa de alguém que entenda bem isso para poder engenheirar algumas coisas aí para a gente, né? A gente sabe como medir as alterações, mas a gente não sabe como fazer o tratamento, como estimular aí de forma diferente, né? O sistema. ah, legal. Ok, É, mais alguma pergunta, gente? Bom, se é isso, então eu te agradeço de novo, Léo. Muito obrigado pela apresentação. Foi muito boa, foi muito interessante. Eu vou parar de gravar agora, então. eu que agradeço, valeu. Eu que agradeço aí as perguntas, o interesse. Enfim, acho que essa interação aí só tende a crescer mesmo. Então, vamos, sei lá, conversar mais, discutir mais, que acho que tem muita coisa para a gente desenvolver, tem muita coisa que a gente tem que aprender aí com vocês, físicos teóricos, ou com que estão na bancada, e muita coisa para a gente, muitos problemas que a gente tem que vocês podem ajudar a gente, né? E o contrário também, né? Então, quando o Bassotti ficou aqui, a gente Sim. aprendeu muito com ele, né? E ele aprendeu bastante também, um pouquinho com a gente, né? Levou isso para lá e está aplicando um pouquinho. Então, acho que tem muita coisa para a gente conversar. Tem, com certeza. Tem muita coisa para a gente conversar, desenvolver, e ainda vai sair muita coisa disso. Tá certo. Obrigadão, gente. Valeu.